surgiu a ideia de escrever tudo o que a grande mente capta? É com um moço ali, ó. Hein? Fala aí, Isaac. Conta você. A gente já trabalha há alguns anos em consultório e eu vinha tendo uma percepção algo diferente daquilo que era o convencional, da maneira como as pessoas se neurotizavam, ficavam ansiosas, depressivas. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de comunicação. Como o próprio primeiro capítulo do livro diz, eu sou meio egoísta, eu pegava as coisas e guardava para mim. Eu fui convidado para fazer um programa na TV, vespertino. Já tinha uma ideia um pouco baseada no teu programa, baseado num filme também do Oliver Stone, que era o Talk Radio. Falei isso para a Rosana, reconheci ela pela voz, como todo mundo faz, reconhecem ela pela voz, conhecia do Boi na Linha. Comecei a conversar com ela, o programa até surgiu, durou um certo tempinho aí numa rádio aqui de São Paulo, mas o que ficou mesmo é a ideia do livro. Eu tinha a ideia, ela tem a capacidade da escrita, ela escreve com uma facilidade muito grande e saiu esse livrinho. Que tem coisas como, no capítulo A Vida é um Shopping Center. Um dos recursos mais eficientes da comunicação é o uso de analogias. Você já deve ter ouvido algumas centenas delas. Por exemplo, beijo é como ferro elétrico. Liga numa ponta e esquenta na outra. Mulher é como pizza. Só tem graça quando a gente come fora de casa. Amar sem ser amado é como tomar banho sem estar pelado. Mini saia como arame farpado, protege a propriedade sem estragar a paisagem. A vida é um shopping center. Bonito isso. Bonito. Shopping center. Algumas dessas metáforas são recolhidas de para-choques que a minha outras eu fiz, como aquela... Eu sou meio machista de mulher é como pizza, só tem graça como fora de casa, mas... Essa é a criação sua? É. Todo mundo me acusa e fala que eu tenho um humor meio machista. Não, imagina. Imagina, quando eu falo isso, eu coço o saco, cuspo pro lado e nem ligo. De jeito nenhum, não tem nada... Nada, eu conheço algumas moças que têm até um humor, às vezes, muito mais agressivo nesse sentido. Mas agressivo no bom sentido, né? De brincar com a coisa, né? No bom sentido pro homem, inclusive. Né? Não, pra própria mulher, porque a mulher quando chega no ponto de fazer esse tipo de piada como ela fez, é evidente que ela está fazendo isso, dando uma volta enorme por cima, quer dizer, utilizando o humor para mostrar o machismo muito mais do que para incorporar, né? Porque é evidente que eu tenho certeza que a Rosana jamais vai comer uma mulher fora de casa. Tá certo, eu acho. Tá certo? Então pronto, quer dizer, pode falar com total liberdade. O Isaac, mas a ideia do livro era juntar coisas que você ouvia no teu consultório, por exemplo? É, de uma percepção que a gente foi tendo. O grande vilão do livro é o pensamento. O pensamento é a capacidade que o indivíduo tem de acumular e de ter uma noção de poder em cima daquilo que ele acumula, né? E isso gera o sofrimento. Aliás, o pensamento leva ao sofrimento? Total e completamente. É o grande causador do sofrimento psicológico, evidentemente. Quer dizer que o ideal é não pensar? Sem dúvida. E como é que fica, então, a alienação e o limbo que esse não pensar leva? Ao contrário, o que leva à alienação é o pensamento. Você não tem a dúvida que um esquizofrênico, por exemplo, o que ele mais faz o tempo todo é pensar. Está alienado quem pensa, não está alienado quem presta atenção. Quem presta atenção não pensa. E quem pensa não presta atenção. Senhor, tem dúvida. Eu, por exemplo, não presto nunca atenção, embora... Quer dizer, eu presto atenção para escrever humor em relação ao mundo, mas hoje, por exemplo, eu tava pensando, que roupa que eu vou no jogo? Bom, vou com essa calça, vou não sei o quê. Não, mas eu vou sair à tarde, tem vários compromissos, não posso amassar minha roupa. Choveu, passa um Doberman no meio das minhas pernas, sujou a minha calça. Eu tive que pôr desodorante pra não ficar com cheiro de Doberman no seu programa. Quer dizer, tudo de desastre aconteceu. Aí me arrumei toda, aí a garota chega ali na plateia e falou... Aí você, Rosa, está irreconhecível. Eu falei, que bacana, eu vou no programa e ninguém vai conhecer. Então é a Rosana Herman, por favor. Rosana Herman. Alguém tem uma caneta aí, uma caneta de bico... Isso? Pra escrever aqui. Traz aqui. Bom, então pra falar. De vez em quando eu mostro. De vez em quando eu mostro, que agora é moda a gente mostrar de vez em quando logotipos, nomes, etc. e tal. Então a gente põe aqui, ó, Rosana, né, Herman. Pra ninguém confundir. Aqui. Pronto. Então, você pode ficar tranquila. Não tem problema. Que você fala de vez em quando, eu digo, perfeito. E aí, então, é que você pensou que não precisava ter se vestido dessa forma, assim, para vir até o programa. Eu tava sentada ali. Todo mundo já sabe. E aí, me ocorreu, eu falei, puxa, mas tá frio aqui, achei que ia ficar com calor.
eu assisto o teu programa desde que você estreou e nunca prestei atenção se as pessoas vêm vestidas com paletó ou sem manga. Porque se é frio, todo mundo deve vir agasalhado. Nunca prestei atenção. Falei, tá Mas tem vendo? de tudo. Tem com paletó, tem ou sem manga, tem... Mas Não, Jô, tem. Varia. o que ela está colocando é que o fato de ela ficar pensando e não olhar o que acontece, bota ela fora da realidade. Como é que ficam os filósofos dentro dessa análise, Isaac? Depende de quais filósofos você está falando. Tem Os filósofos que... filósofos existenciais, vamos falar assim. Você quer ver, os filósofos Sartre, gregos, Heidegger. os filósofos gregos fizeram toda a sua filosofia baseado em percepções que eles tinham. Eram indivíduos que... Aristóteles era um grande observador do mundo, do universo à sua volta. Claro. Eu acho que o grande filósofo criminoso para a civilização ocidental foi René Descartes, que começou a introduzir aquela noção de querer encaixar a realidade dentro de um esquema, dentro de um sistema. Logo existo. Exato. Ao contrário do Heidegger, que dizia eu penso, logo não existo. Pois é. E a Não gente estou no existindo livro- enquanto estou pensando. E a gente fala assim, penso, logo desisto. No livro. Porque se eu parar pra ficar pensando, Jô, se eu ficar pensando, pô, eu vou lá no programa do Jô, todo mundo vai me ver, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? A sensação que eu vou ter nessa hora é de um peso muito grande. Agora, se eu apenas vir aqui, olhar pra você, pro jeito que você me olha, que o auditório tá olhando pra gente aqui, eu tô entrosado com a realidade, tem pouca chance, né, de eu fazer alguma coisa fora de contexto. Vamos traduzir isso para o futebol. Tinha um jogador que jogou, se eu não me engano, com Flávio Costa, que chamava Quirino. E o Quirino pegava a bola, driblava o time adversário inteiro, aí chegava, parava na frente do goleiro, aí parava e fazia assim, fazia assim, fazia assim, fazia assim, e aí vinha alguém e tirava a bola dele. E o Flávio falou, ô Quirino, o que acontece quando você dribla todo mundo, chega na porta, na cara do goleiro, você para. Aí ele falou, não, sou Flávio, aí eu paro que é para raciocinar. Vendo que deu. Vendo que deu. Aí numa final lá, num Fla-Flu, o Quirino pegou a bola, final do jogo, tava 0-0, ele pegou a bola, driblou todo mundo. Quando ele parou em frente ao goleiro, que ele parou, o Flávio gritou lá de baixo, Quirino, não raciocina! Quer dizer que o raciocínio aí entrava. É o que ele estava colocando sobre... Que assim, até a gente deu uma linguagem meio de física, porque eu sou formada em física, dizendo que pensar e prestar atenção são o que a gente chama em física quântica variáveis incompatíveis. Como você não pode, por exemplo, um sistema medir velocidade e posição ao mesmo tempo. Então, são variáveis incompatíveis no sentido de você mensurar. Ou você está pensando, ou você está prestando atenção. Mas você quando escreve, como é que você faz para escrever? Para escrever, eu penso Jô, um pouco tem o no que eu vou... seguinte, quando eu faço uma atividade técnica onde o único movimento é o meu, o pensamento é bom e é útil, porque não tem um outro movimento que se antepõe ao meu. Então, quando ela escreve, ela está projetando o movimento dela sobre o papel. Agora, se eu estou me relacionando com você e só estou fazendo aquilo que eu estou pensando, eu com certeza vou gerar um atrito contigo. Porque eu não vou levar em conta, eu não vou deixar entrar dentro de mim o teu movimento. E aí surge um atrito. Todas as guerras que existem no mundo são basicamente em função disso. O indivíduo está olhando, olha o que aconteceu durante 50 anos entre judeus e palestinos. Cada um olhava só a sua parte, só olhava para si, só pensava em si. E não queria prestar atenção, não queria reconhecer sequer a existência do outro. O palestino dizia, vamos jogar Israel pelo mar afora, e Israel fazia, jamais vou reconhecer o OLP. E onde começa a paz? A paz começa no reconhecimento da existência do outro. Quer dizer, quando eu incorporo ao meu ato, a minha possibilidade de ver o mundo, a existência daquilo que está fora de mim. Mas para você ver o que está fora de você, você não tem que ter a capacidade de ver o que está dentro de você? Ou seja, inteligência, ser o interlegere, a capacidade de ler dentro de você para aí poder fazer uma análise do que está fora? Jô, o que você fala é absolutamente verdadeiro, mas percebe que você está separando, você está criando um processo intermediário entre você e a realidade, que é a leitura. É inevitável, nós precisamos fazer isso para poder compreender o mundo. Mas quando a gente começa a valorizar mais a leitura do que o fato em si, a gente começa a se afastar da realidade. E a gente está mergulhado nesse sistema. O mundo ocidental está totalmente mergulhado dentro de um sistema onde a leitura se tornou mais importante do que o fato em si. E onde o raciocínio é privilegiado em detrimento dessa sabedoria do corpo que você estava falando do Quirino. Quer dizer, existe uma sabedoria do corpo, do movimento, que é muito mais integrada ao mundo. E existe também a sabedoria do irracional.
intuicional, né? Quer dizer, daquela coisa que você faz e nem sabe. Em situações de perigo, de limite. Isso é da intuição. Da intuição. Que acontece até quando... Por isso que eu falei quando você escreve, porque às vezes, eu não sei se te acontece, você está escrevendo uma coisa que você pensou de uma forma e você escreve ela de outra forma. Ela sai totalmente diferente, às vezes surpreende. Eu li uma vez uma orelha de um livro, eu gosto de ler a orelha do livro. Eu li uma orelha de um livro, chamava ABC da Literatura, um livro didático, e tinha, do Ezra Pound, e tinha um prefácio do ou Augusto ou Haroldo de Campos, não lembrado agora. E ele fala, tinha um monte de coisa, e no fim ele simplesmente dizia assim, artistas, ponto, antenas, ponto. É uma coisa que mexeu tanto comigo, porque quando a gente é adolescente escreve, você fala assim, como eu sou bacana, como eu escrevo bem. E chega uma hora que você fala, o pensamento, muito do que se cria, é uma coisa que apenas passa por você. Que você capta, que você sente o teu tempo, a tua história, a tua cidade, teu país, teu mundo. Passa por você, você pega, você transmuta aquilo, faz uma outra coisa, escreve uma coisa de humor e vai embora pro resto do mundo. Então, não é eu criei, eu fiz, passou por mim. Então o artista é só uma antena. Bom, eu conversei aqui com a antena Rosana Herman, uma antena da maior qualidade. Conversei com a jornalista Rosana Herman, escritora, humorista, e com o psiquiatra Isaac Efraim. Você quer falar mais? Posso falar? Deixa eu mostrar o livro aqui. Você vai ficar bravo se eu falar? Você vai ficar bravo? Nem um pouco. Então não vou falar. Quem vai ficar bravo? Não posso falar, ele vai ficar bravo. Fala, o que é? Fala. Então tá bom, então fala. Não, porque, sabe quando todo homem, assim, ele atrela a possibilidade do casamento? Uma coisa impossível. Não, quando o Brasil for tetra, eu caso com você. Quando não sei o quê. E assim, quando eu conheci, ele não tinha nenhum motivo especial, não tinha escrito livro, ele foi no programa, assim, daí que rolou um romance, ele falou pra mim, olha, se eu for entrevistado no show um dia, eu caso com você. Vou lá. Quinteto, por favor. Conversei aqui com o futuro casal Isaac Efraim e Rosana Herman e daqui a pouco a gente volta.